havia deixado uma tarefa, onde eu fiquei até aqui no chat e tal, alguns entraram, porque a tarefa que eu deixei era uma tarefa para vocês pesquisarem alguns termos, e essa tarefa ainda está em aberto até hoje, eu acho, até amanhã, sei lá, acho que até hoje. Então, eu não vou fazer a correção dela, eu até montei um slide da correção, mas eu não vou fazer a correção justamente porque, óbvio, né? Se eu fizer a correção, vai ter gente que vai resolver responder que não respondeu. Porque nem metade tinha respondido, muitos tinham olhado e não tinha respondido, tinha visualizado, né? E eu dei a aula passada para isso, então podiam ter aproveitado e não quiseram aproveitar. Mas eu vou deixar em aberto, porque hoje, apesar de estar escrito aí gestão pública, mas hoje a gente vai tratar, ó, de 3 assuntos aqui. Ah, professor, mas esses 3 assuntos aí tem tópico aí que está na atividade. Tem, mas eu não vou responder a pergunta que eu deixei lá na atividade, né? Enfim, o mais importante é que eu continue o conteúdo, até porque de novo, né? É inviável que eu faça toda a aula, ficar parando, aula de AP, para poder ficar deixando aí o povo tirar dúvida, porque eu tenho percebido uma coisa, por isso que eu falei que eu não vou responder pergunta de TCC. Na aula de TCC, nem todos entram do grupo. Aí depois vira uma bola de neve, porque quem entrou não sabe explicar, e aí tava a gravação, e aí quem é que faz, põe a mão na massa, não tava na reunião, e aí vira uma loucura, porque eu tenho que ficar durante o dia inteiro, todos os dias, respondendo coisas que eu já tinha falado, e tanto que até hoje eu nem fiz correção de nada, porque já tá para enviar, então postem lá as coisas, e aí sim eu vou dar o feedback. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar esses 3 conteúdos. Eu até planejei a aula de uma forma, como é que eu posso chamar, né? Uma forma. Professor? Peraí, Edivaldo, uma forma que eu consigo deixar pelo menos meia hora no final para poder responder dúvida aí de quem tiver dúvida. Porque, caso contrário aí, eu ia seguir a aula mesmo, até porque no ano passado vocês tiveram muito tempo para fazer e não fizeram, e cada hora que demorar vai ficar pior. Fala, Edivaldo, antes da gente começar. Bom, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu fiz essa tarefa na aula passada, agora falando sobre o que a gente vai falar hoje, que é estudo sobre administração pública. Tem coisas que parece que não é agência reguladora e é. Sim, Se sim. você for pesquisar muito bem, tem coisas que nem parece que é uma agência reguladora e é. A gente vai Como falar agência hoje reguladora disso. estadual, mas também agência reguladora federal. Verdade. Bom, é o segundo ponto. Você vai me ajudar, então, na hora aí. Não sei se você vai conseguir falar na hora, mas a gente vai falar disso também, o Edivaldo. Verdade. Vou falar no chat, professor. Não, não tem problema. Tá bom, valeu, bora. Andressa, seja bem-vinda. Eu botei aí um elogio para você. Então vamos lá, para a gente poder começar, que eu vou começar com vocês mesmo. Não tem nem 9 aqui, eu acho que tem 8 aqui na reunião, sei lá. Tem 8. Bom, primeiro ponto. A gente vem falando de vários pontos ligados à gestão pública. Então, assim, nós falamos sobre o básico lá, que são os princípios da administração pública. Falamos sobre a estrutura da gestão pública, agora no mês de março, né? Então já tem aí quase um mês que eu falei disso, porque foi da aula do dia 16. Vimos também na palestra aí o funcionamento, algumas ações ligadas ao poder público. Por exemplo, lá o Gabriel e o Jefferson falaram a questão de políticas públicas, de ações que realmente fazem acontecer a coisa ou que deveriam fazer acontecer a coisa dentro do poder público. E aí a gente falou da administração direta, da administração indireta, e a direta tem lá o papel dos estados, municípios, os ministérios, da secretaria, questão do poder executivo, poder legislativo, tal. Tudo isso faz parte da estrutura do governo. Pensando em
administração, que aí, né, caso o curso de vocês, ou até pensando em trabalhar futuramente, seja por concurso ou por algum cargo aí que seja indicado, tá? Existem várias possibilidades de ingresso no poder público. Ao pensar em empresa estatal, que às vezes você pode ter ouvido na televisão aí, ou lido em alguma matéria, nós temos as empresas que são aquelas que o governo ele detém todo o capital ou o governo detém parte do capital. Ela está ligada, muitas vezes, aos órgãos do poder direto ou também do poder indireto. Vamos supor, a Sabesp. Ela está ligada lá à Secretaria de Saneamento do Estado, mas a Sabesp é uma empresa. E claro, a Sabesp aí ela tem o seu capital, né, também baseado na questão de economia mista, tá? Então, a gente falar disso, nós estamos falando, por exemplo, aqui do Brasil, dessa estrutura que muitas vezes eu separei alguns gráficos para mostrar para vocês, que é do portal do Tesouro do Governo, tá? Muitas vezes a empresa pública ela é ofertada para que possa ser comprada. Eles tentam desestatizar ou vendem parte. E aí, claro, se é uma empresa interessante, alguém vai se interessar e vai comprar. Caso aí da Sabesp, da Petrobras, né? Que são empresas interessantes no sentido de lucro, tá? Óbvio, né? Porque se não fosse, ninguém ia querer investir. Dá exemplo aí a CDHU, que infelizmente não funciona como deveria funcionar. A CDHU, ela é uma empresa voltada para a construção de imóveis aí, de aqueles conjuntos, né, habitacionais, mas é complicado porque o retorno nem sempre é o retorno que o investidor espera. Então, em muitos casos, quando vocês ouvirem falar de empresa estatal, somente no governo federal, a ideia deles é extinguir as empresas estatais, ou seja, acabar com a empresa estatal e colocar a empresa estatal na mão de pessoas jurídicas privadas aí, tipo, vou vender totalmente a Petrobras para outras empresas, vou vender o Banco do Brasil ou a Caixa lá para o BMG, eles querem vender lá o BMG. Professor, Oi. acredito que essa CDHU foi liquidada durante esse pacotão que o Dória anunciou no fim do ano passado. Foi. Aquele que aumentou imposto, transferiu Sim. algumas empresas para outras, como aconteceu com a Dessa, por exemplo, a CDHU também foi nesse pacote aí. Foi. É que eu só usei como exemplo, mas foi. As empresas estatais, gente, agora que o Edivaldo até trouxe esse exemplo, elas, né, o Estado seria como se fosse um empreendedor. Elas também podem ser fechadas se o Estado resolver. Claro, tem que passar por aprovação, por votação, até porque, né, imagina, aí cria uma empresa estatal com toda uma burocracia. Aí troca o governante, aí o próximo, não, essa daqui a gente não quer porque quem criou foi o Zé lá, e o Zé não é mais governador, então tchau, a gente não vai mais trabalhar, tá? Tem até um mapa aqui, ó, que eu peguei de lá. Esse mapa é baseado no site do Tesouro. Quando eu falo Tesouro, é que controla o dinheiro, tá, do Brasil, Tesouro. E aí, nesse mapa, ele mostra a quantidade de empresas estatais por estado. Pelo que vocês já devem estar percebendo aí, né? Espero que a turma seja boa em geografia. O verde, que é o Nordeste, o verde mais claro, é onde concentra a maior quantidade de empresas públicas. Claro que se a gente for olhar assim, tipo, proporcionalmente por estado, o Nordeste é o que tem mais estado do Brasil. Porque o Sudeste tem São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. O Sul só tem 3. O Centro-Oeste tem 3, certo? 3. E o Norte ali deve ter uns 5 estados, sei lá, 5, 6 estados. O Nordeste é o que tem mais. Então, no Brasil, isso aqui são dados de 2020, tá? Tem aí 263 empresas públicas, que são empresas que o Estado coloca dinheiro
E elas também são classificadas, gente, por modalidades. Eu vou falar aqui na sequência, mas existem empresas estatais que são dependentes e não dependentes. Alguém tem uma ideia do que seria dependente e não dependente? Ninguém? Ó, vou esperar chegar lá então, na sequência do slide. Seja bem-vindo, Orlando e Alexandre. Alexandre está de volta aí, gente, graças a Deus. Bom, igual eu já falei, né? A região Nordeste aí é a que concentra a maior quantidade. Depois aqui a nossa região, que é a Sudeste. E aí a região Sul, né? A região Norte-Sul aí, elas têm 34 empresas, então são as que concentram menos aí em quantidade. Tá até olhando no mapa ali, ó, tem 34 empresas cada uma. Eu vou voltar, ó. Norte e o Sul tem 34 cada uma. Quem vai criar isso, nesse caso aí, como está essa divisãozinha, são os estados visando atender a uma necessidade que cada estado tenha. Por quê? Visando atender uma necessidade. Eu posso ter uma empresa pública, por exemplo, para transporte. Tem cidade ou tem estado aí que tem empresa pública voltada a transporte. São Paulo mesmo. Quem nunca andou no metrô lá ou na CPTM, eu falo agora aqui, né, que para quem nunca andou aqui, aquilo lá, pelo menos tirando a linha 4 amarela, mas as outras é tudo dinheiro do Estado. Se você entrar no site do governo, você vai ver lá CPTM e metrô. São duas empresas públicas do governo que são empresas de transporte que o governo de São Paulo utiliza. E aí tem outras, né? Tem a Prodesp. Prodesp é quem todo o relatório acadêmico de vocês, questão que vai mandar a documentação de vocês para ser publicada. Quando vocês estudaram na escola regular, que é tipo ensino médio lá, e aí fez aquele GEDAI, aquela publicação, é tudo baseado num sistema, tudo é alimentado e é a Prodesp, que é uma empresa de tecnologia, que a Prodesp cuida. Então são várias as áreas, tá? Tem empresa estatal para turismo, para várias atividades, porque a ideia é que o Estado empreendedor ele faça que funcione em determinadas áreas e que ele atenda, né, principalmente as pessoas. Que aí, até que eu falo, ó, das dependentes que eu tinha perguntado aí, ninguém se arriscou, né? Mas uma empresa estatal dependente é aquela empresa que ela não gera receita para poder se manter. Então, geralmente, quando a gente tem aí, isso até é colocado na lei de responsabilidade fiscal, uma empresa estatal dependente, ela recebe recurso para pagamento de pessoal, para o custeio aí, né, da sua atividade, através do Estado. E eu também posso ter empresa que arrecada, tá? Ela arrecada valor financeiro, mas o Estado também coloca. E aí eu já falei até o exemplo aqui pegar aí, né, CPTM metrô, mesma coisa, porque eles têm dinheiro próprio lá com as passagens. Só que o Estado também coloca parte do dinheiro, até mesmo para cobrir isenções, desconto para estudante, professor, passe livre que tem, e um monte de coisa aí acaba também aí saindo do bolso. E aí precisa seguir o que está aqui, ó, de amarelo, que é a lei da responsabilidade fiscal. Não sei se vocês se recordam sobre isso, acho que até na palestra lá eles falaram. A lei da responsabilidade fiscal é como se fosse numa empresa privada. Acho que empresa pequena é mais difícil, mas quem já trabalhou numa empresa grande, eles fazem um orçamento para o ano. Tipo assim, quanto que a gente vai ter de gasto aí, de investimento, tal, tal, tal. Aí você vai ter uma arrecadação de X, uma previsão, né, claro. E aí você tem que limitar seus gastos ao valor da sua arrecadação ou do seu lucro, numa empresa privada. No caso público, todos os governos, seja federal, municipal, estadual,
eles também têm isso. Eles têm um orçamento que é feito, e esse orçamento vai gerar uma base aí de gastos. E aí o governo não pode gastar mais do que arrecada. É o que está acontecendo com esse negócio do auxílio aí, agora nesse período da pandemia, em que as pessoas, elas, claro, né, já perceberam aí que não vai dar para comprar muita coisa com R$ 150, sei lá, 200 e pouco, e elas querem mais. Só que para o governo dar mais dinheiro, eles estão com medo de estourar aí o teto de gasto, e a lei da responsabilidade fiscal pode fazer com que o presidente ele seja aí empichado, né? Ou seja, que tem o impeachment. Isso acontece na prefeitura, já teve prefeito respondendo com isso, com excesso de gasto, tá? Então, você pensar em criar uma empresa estatal, você tem que olhar no seu orçamento e ver se vale a pena. Empresa estatal está consumindo muito dinheiro, você vai ter que reestruturar, ou então, foi até o que o governo do estado fez, né? Ele excluiu aí, ele extinguiu algumas, mas você vai ter que readaptar. Tem um problema, gente, das empresas públicas, tá? Que eu sei porque lá que eu trabalhava, tinha gente emprestada de empresa pública. E a pessoa era emprestada, mas ela não trabalhava, porque ela não aparecia. Tipo, mas ela era contratada pela empresa pública emprestada pra gente lá. E a empresa pública ficava lá no interior, quase no Mato Grosso, lá na divisa. E o ser estava trabalhando aqui em Santos. Tipo, eles usam muito para cabide, a gente chama, tá? Uma gíria chamada cabide. Vou escrever aqui. Quando a gente fala cabide, são funções que a pessoa é colocada aí por político, tá? Que as pessoas são indicadas e não exercem com eficiência, vamos chamar assim, tá? Era isso mesmo, Alexandre, a segunda opção. E aí a pessoa não exerce com eficiência. Só pegando aí essa ideia das empresas dependentes, tá? As empresas estatais dependentes, 43% das empresas aí que a gente tem nos estados, elas são declaradas dependentes, ou seja, daquele mapa, tá? Boa noite, Fernanda. Ó, quem perdeu o mapa eu colei, mas desse mapa, do total de 263 empresas, desse total, 114 são empresas aí dependentes, ou seja, elas dependem do Estado para arcar com as despesas de pessoal, com o custeio aí da sua atividade. É uma coisa que acaba, mais uma vez, né, encarecendo aí os cofres públicos. E o Brasil é muito, muito, muito bom. Se existisse uma empresa para recolher imposto, o governo brasileiro ele seria a melhor do mundo, porque ele é muito bom para recolher imposto, mas a distribuição e a efetividade naquilo que vai ser entregue não acontece, gente. E aí é por isso que a gente vê, né? Quase agora eu fiquei sabendo do rapaz lá da empresa que ele sofreu um acidente de moto, foi internado, chegou e estava no hospital, de repente trouxeram um paciente Covid. E ele não era Covid. Então, assim, o Estado ele arrecada muito, mas essa distribuição não acontece. Aí a gente tem a situação que a gente tem hoje, de forma geral, aí no país. Ó, eu trouxe aqui o gráfico, até que eu estava falando que estava me baseando nos dados do Tesouro, ó, eu acabei de riscar errado. Mas está aqui, depois, quem quiser olhar, tem todo um estudo lá dessas empresas públicas. Elas também fazem concurso, tá? Geralmente, pelo menos assim, os que eu já acompanhei, mas acredito que a maioria, que eu já acompanhei vários editais, são salários super altos. Tipo, salário bom mesmo, salário que vou pegar um exemplo. Funcionário do Centro Paula Souza, vou dar um exemplo para vocês. Tinha concurso antigamente. Eles faziam concurso, era R$ 900, era R$ 1.000, o funcionário administrativo do Centro Paula Souza. Você vai entrar numa empresa pública dessas, salário chega a 4.000, 3.000, nível médio. Então, às vezes aquilo que eles entregam não é o quanto que eles custam. Esse é o grande ponto, tá? E aí tem, ó, as que estão em verde aqui são as empresas dependentes, as que estão em laranja são as não dependentes, ou seja, elas não dependem do Estado para poder se manter, elas se mantêm sozinhas,
E tem um ali não informado, que é só uma em São Paulo que eles não informaram, no estado de São Paulo, tá? Então, ó, quantidade de empresa aí que a gente tem é muito grande. O único estado que tem todas as empresas não dependentes é o Acre. Mas de resto aí, somente ó, São Paulo que está lá, tem 20 empresas estatais, 6 dependem do. Desculpa, 13 dependem do dinheiro do Estado. Então é uma situação que acaba encarecendo aí os cofres públicos. E quanto a esse critério que eu tenho falado aqui, sobre. Deixa eu até colar o gráfico aí para vocês, espera aí. Vai. Os slides já estão disponíveis. O critério aí de dependência, geralmente, o que mais precisa do Estado ali, do dinheiro do Estado, é o setor, às vezes, uma empresa pública voltada à pesquisa e assistência técnica. Então, eles acabam aí demandando aí mais recursos. Isso daí vai depender se a empresa consegue gerar retorno financeiro, tá? Depois, ó, o setor de habitação, igual o Edivaldo já tinha falado aí, que eu citei da CDHU. Então, habitação e urbanismo tem. São Vicente tinha a Codesave, né? Que a Codesave fechou. Santos tem lá também. Caramba, Santos não é Prodesp, é outro nome, é Prodesan. A Prodesan. Prodesan também é um outro cabideiro, mas tem também gente séria que trabalha lá, tem concurso da Prodesan. Praia Grande tem uma também, acho que é PGA. Cidades assim, um pouco maiores, elas acabam tendo. Por exemplo, Mongaguá não tem. São Paulo tem lá as empresas também que são municipais, tá? E seguido aí, ó, de abastecimento e transporte, que também tem aí esse critério de dependência. Abastecimento, igual eu falei, a Sabesp. Transporte, já dei o exemplo do metrô, da CPTM. Claro que vai depender tudo isso da estrutura e da forma que eles vão organizar isso no Estado. Até porque, ó, as não dependentes, geralmente, ó lá, setor de saneamento está aqui também, ó, como não dependente. Tem aí mais do que ali em cima, né, que eu tinha falado de abastecimento, mas ó, 24 empresas ligadas aqui como não dependentes. Distribuição de gás, 15. Aí você fala, mas eu nunca vi uma aqui. É que depende do estado, porque aí vai de estado para estado. Gestão de ativos, né, de recursos financeiros aí, de investimentos. Existem empresas, até lembrei de uma outra que tem em Praia Grande, mas outras cidades também têm, que criam para poder, às vezes, administrar a aposentadoria do servidor. E aí, essas empresas que administram a aposentadoria do servidor, elas também são empresas públicas. Em São Paulo, aqui, tem acho que a Previcon, SPPrev, e aí são empresas que acabam tendo recurso próprio, pode chamar assim. Por quê? Todos os trabalhadores que estão na SPPrev lá, eles têm um desconto no seu valor. E esse desconto vai para a SPREV. A SPREV usa aquele dinheiro para poder aplicar, para poder gerar mais dinheiro, para poder pagar a aposentadoria quando as pessoas, né, chegarem no momento que fizer jus. Portanto, quando tem esses casos, o dinheiro é do próprio servidor, vamos chamar assim. E o setor de energia, tá? Que também aí vai depender do estado, vai depender aí da região que faz essa gestão. Breno, boa noite. Cara, eu fui colando os slides aí no chat, mas eu já fui explicando, ó, eu tô no 8 de 22. Em resumo, eu tô no primeiro ponto, que eu separei em 3 pontos da aula. Expliquei o que é empresa estatal, e aí eu tô falando de estatal dependente, tá? Tem mais um gráfico aqui, ó, que é aqui mostra por setor. Ó lá, isso aí tudo que a gente viu. Empresas estatais, ó, setor financeiro é o primeiro, então dependentes aí, não dependentes. E vai indo, ó, o transporte que eu já falei tá aqui.
Empresa de informática, igual eu falei da Prodesp quase agora. Empresa de mineração deve ter em Minas alguma lá que seja estatal, ou mais alguma outra região mais afastada, tipo pro norte aí, porque eu não me recordo, não. E tem porto também, tá? Hidrovia, que aí é gerido por estados. Nem todos os portos são geridos pelo governo federal. Existem também portos até que são portos privados. Dentro disso, a gente pensar na empresa estatal que é mantida com 100% do capital ou com capital misto, pode ser, sei lá, o Estado fica com 51%, ele joga 49% aí na bolsa, ele oferta, ele vende 49%. O Estado é previsto isso na Constituição. Fazer, né, a criação aí, fazer uma proposta, um projeto de lei para poder criar uma empresa pública, está previsto na lei. Não é uma coisa assim, vamos derrubar aí o presidente, o governador, porque inventou de criar uma empresa pública. Está previsto. Igual a gente já foi citando aqui, só que tem um problema, né? Que eu dei uma comentada, que é isso aqui, ó. Não adianta eu criar uma empresa pública sem que ela atenda ao interesse coletivo, ou seja, tem que ter uma significância para a população eu botar para funcionar uma empresa pública, porque vai demandar cargo, aí começa o que chama, né, de você inflar a máquina pública, ou de você inchar a máquina pública. Quando fala de inflar a máquina pública, tem muitas cidades, estados aí, que os caras criam lá um negócio que não serve para nada, e aí quando você vai ver, tipo, resultado entregue, nenhum. Quantidade de dinheiro gasto de pessoas que estão lá ligadas àquele órgão, mais de 100. E, tipo, para que 100 pessoas se não leva nada a lugar nenhum? É quase quando criam aí, às vezes, estradas ou projetos de ponte, viaduto, aí você vai ver os caras largam lá e não liga nada a lugar nenhum. Então, para a criação de uma empresa estatal, a gente precisa da eficiência, eficácia e efetividade, que tem que atuar realmente, tem que trazer retorno para a população. Não é eu pegar e vou criar porque eu sou um governador aí, né, empreendedor, tal, não, porque o Estado consegue dar conta. Beleza, mas será que realmente é necessário? E aí, uma forma de se medir como que isso daí tá atingindo a eficácia aí, a eficiência, ou está tendo efetividade, é através da medição de lucro. Vocês já ouviram na televisão? Esses tempos eles têm falado disso, tá? Ano passado, desde na verdade 2019, aí, quando o governo federal assumiu, o novo governo, eles têm falado muito em privatização e de extinção de empresas estatais, porque aí eles falam que não dá retorno, que só dá prejuízo. Já ouviram isso ou não? Talvez o Edivaldo já. Ninguém ouviu? Já ouvi, professor. Alexandre? Inclusive, está tendo aí uma campanha, né, para algumas empresas serem entrar para o setor privado, né? Então, porque há um movimento forte, porque muita gente coloca, por exemplo, que as empresas do Estado, até isso daí que eu estou mostrando aí, muitas empresas do Estado, elas acabam usando, elas acabam não entregando, não ficando claro, né, melhor, um resultado tipo esperado, ou não é visto aí, né, um resultado. Ou até mesmo, até o que a Gabriela colocou aqui, foi uma boa, hein, Gabriela, você colocou isso aí. O SUS, ele não é uma empresa, né, porque o SUS é um programa, né, da saúde, aí, Sistema Único de Saúde do Brasil. Contudo, o SUS demanda muito custo. Então, existem movimentos, aí a gente pensar até em questão de setor privado, de ser empresário e tal, existem movimentos que eles fazem pressão no governo para poder pegar tudo e privatizar tudo. Tudo, tudo. Tudo. Tipo,
Tudo que você imaginar que tenha ligado ao governo, ao Estado, você vai ter empresas fazendo do jeito que elas quiserem, porque o mercado vai ser aberto à vontade. Só que aí, se a gente pegar, né, o caso do SUS, o exemplo maior assim que ficou claro a importância. Antes da pandemia estava aquela loucura de privatizar SUS. Chegou a pandemia, quem que ajudou a salvar aí milhões de vidas, milhares, né? Sei lá quantas, mas milhões, certeza, porque a história do SUS é antiga, foi o SUS. Os Correios, que é outro exemplo, é o que acontece. Muitas vezes esse movimento acaba pressionando, tá? Eu acho que eu já citei uma palavra que eu vou escrever. Eles acabam fazendo lobby, então esse lobby, é, eles, eles acabam interferindo dentro do Estado, e aí fala assim, ó, vamos fazer não funcionar. Quanto mais não funcionar, é melhor, porque a gente vai ter parâmetro para falar, ó, não está funcionando, vamos vender, vamos privatizar, vamos passar aí para iniciativa privada. No transporte, um exemplo bem assim interessante, muitas cidades antigamente faziam a gestão do transporte, muitas. Com o tempo, eles deixaram sucatear, chegaram empresários, grandes empresas interessadas no transporte daquelas cidades, do estado, e os caras privatizaram, deram a concessão, empresários ganham lucros gigantescos, e nem sempre, né, esse que é o grande ponto, entregam também com qualidade, tá? Igual até era antes, mas privatizou, então fala assim, agora o Estado não tem mais essa responsabilidade. Então, um exemplo até, os ônibus de lá não são novos, tá, gente? Mas eu vou botar uma foto aí. Um exemplo na Argentina, em Buenos Aires, existem os ônibus turísticos que são com ar-condicionado, com teto aberto em cima, lá, 2 andares, tal. Mas existem os ônibus comuns lá da cidade de Buenos Aires, que eles chamam de cidade autônoma, né? Mas ele percorre toda a região lá metropolitana. E o valor do ônibus é um serviço que funciona assim como o metrô de lá, que eles chamam de subway, tá? Botei uma foto aí. O valor do ônibus é de menos de R$ 1 nosso. Lá acho que dá 10 pesos, sei lá, mais ou menos aí esse valor. Vou colocar aqui na tela. Não é um ônibus novo, mas também se você vai comparar, né? Às vezes os ônibus que aqui na região a gente tem, tipo, beleza, tá igual, e aqui a gente paga R$ 4 ou mais que R$ 4 na passagem. Lá, eu lembro, é que não era o 17, mas era outro. Que eu peguei eu tava onde é a Casa Rosada, onde fica o presidente lá, e fui até o estádio do Boca. Gente, o ônibus passou rápido, eram vários ônibus, tranquilo de você entrar, não ficou chapado e paguei 10 pesos, que em real dava 90 centavos na época. Ainda vim embora pro Brasil devendo 2 passagens, porque ele permitia que você devesse 2 passagens, porque eu acabei não conseguindo trocar o real pelo peso para poder comprar mais. Mas se a gente pensa em eficiência, eles conseguem atingir. E aí é claro que essas interferências acabam atrapalhando, tá? Então, o Estado como empreendedor, ó, vai cair nisso aqui para a gente medir essa interferência. Eles só aceitam moeda? Eles aceitam, mas tem a questão do dinheiro, né? Do dinheiro ser trocado. Mas eu tava usando o cartão de lá, o Fernanda. O cartão que eu tenho até hoje, eu tenho 2 cartões de lá, que é para usar no transporte local. Ó, formas de medir aí essa questão das empresas públicas. Lucro e prejuízo. Então, verde, ó, lucro, ó. Setor de energia gera lucro, saneamento, desenvolvimento, gás, tal. Aí quando a gente começa a descer, ó, abastecimento. Aí vai depender também aqui, porque é uma média geral, né, dos estados. Vai depender por estados. Quando a gente pega, ó, quando cria empresa, por exemplo, turismo, aí já começa, não, porque tem que privatizar, porque não está dando retorno. Aí tem que ver como é que está sendo feita essa atividade.
tá? Dificilmente, né, o setor de pesquisa e assistência técnica traz retorno em dinheiro, geralmente traz retorno em conhecimento, em avanço tecnológico, mas também é colocado. Setor de transporte também, tá? É colocado também. Até porque o governo dá muita isenção e ele tem que entrar com muito dinheiro. Então, tem que entrar com muito dinheiro. Por isso que acaba pegando isso, o Breno. E o gestão de ativos. Aí você fala assim, nossa, mas lembra que eu expliquei até o exemplo aí que é o dinheiro que a pessoa contribui que fica? Mas e quando, né? O Estado coloca um sistema de previdência próprio e ele acaba aí não arrecadando o quanto que precisa pagar. Então, o Estado é obrigado a botar dinheiro. É o que acontece, por exemplo, aí o INSS, né? O dinheiro que tinha aí é usado para outros fins e você acaba não tendo dinheiro para poder manter. Então, isso também acaba pesando, tá? São coisas que a gente coloca para poder medir assim, se a empresa pública ela realmente traz retorno ou se ela não traz retorno. Tá, eu vi até uma aqui do governo. Ó, tem uma do governo federal, vou colocar o link aí para vocês, para poder ver que é uma só a gestora de ativos do governo federal, que é a Engea. Gente, o tempo todo assim que eu acompanho as empresas públicas e tal, não tem como você conhecer todas, porque sempre eles mudam, ou muda o nome, ou cria outra, ou então eles vão lá, colocam mais informações tal. São empresas a rodo, assim. Tem empresa que às vezes atende lá uma região de um lugar afastado tal, e que você nem tem a menor ideia que aquela empresa pública exista, tá? Eu vou colocar aqui, isso aqui é do governo federal, é a Engia, ó. Aí para ficar aí registrado. Tudo bem das empresas estatais? Então, ó, até para quem entrou depois, a Maria Eduarda aí também chegou, a Patrícia. Empresa estatal pode ter o capital 100% do governo ou não. Elas são aí dependentes ou não dependentes da classificação. As dependentes é porque o Estado precisa colocar dinheiro para pagar funcionários, né, os servidores ali, as pessoas, e também para poder fazer a manutenção dessas empresas, como a questão de capital, de recursos para ela poder se manter. E aí esses gráficos que eu mostrei foram gráficos aí que demonstraram tanto a questão de medição da quantidade de empresas, que tinha um gráfico que parecia lá por estado, quanto por área, e também a questão do lucro e prejuízo. Porque agora a gente vai entrar no segundo ponto, que é voltado aí à gestão de ativos. Desculpa, de agência reguladora. A gestão de ativos foi o que eu acabei de falar. As agências reguladoras, até o Edivaldo no começo da aula falou que fez a atividade lá e ele tinha percebido aí algumas coisas sobre isso. Elas têm todo um histórico, tá, do seu funcionamento. Então eu vou até já pegar esse gancho para falar. Elas acabam, as agências reguladoras, desempenhando um papel no governo ou, né, para a sociedade aí, a fim de garantir que determinado serviço ele funcione, determinada concessão que foi permitida, ele funcione. Então ela vai agir fiscalizando, disciplinando e controlando as atividades. Eu estava pensando, ô Jéssica, eu não lembro, você tinha falado que estava tendo um problema com a empresa de telefonia, não era de internet, há um tempo atrás. E aí eu falei, não, procura. Foi, não Sim, foi? Foi a não, Anatel? não, Léo, foi de agência de viagem, foi de companhia aérea. Ah, tá. Companhia aérea, então eu falei lá da ANAC, não foi da ANAC que eu falei? Foi, mas o que resolveu rapidão, Foi o assim, Procon? foi o Procon. Foi, Ah, tipo, uma semana no máximo. não, entendi. Porque, ó, eu lembrei, porque a ANAC, por exemplo, gente, ela é a Agência Nacional de Aviação Civil,
que a ANAC faz? Disciplina, fiscaliza e controla, ligada ao mercado. Então, começa a dar problema. Mercado aéreo, a ANAC controla. Ela vai lá e vai fiscalizar para ver o que está acontecendo. Tem órgãos também que atuam em parceria, tá? Tipo o CAD, ó. Vou colocar aqui o CAD. O CAD aí, que não é o KD, né? Ele é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Um exemplo de pegar a ANAC e o CAD, estava tendo aí conversas para a compra da Azul Linhas Aéreas. Eles queriam vender a Azul, só que aí a Azul, ela ia ser vendida ou para a Latam, né, que é a TAM, ou ela ia ser vendida para a Gol. E aí o que aconteceu? O CAD entrou na jogada, falou, peraí, você quer comprar ela, mas você vai dominar o mercado quase que a totalidade. Porque no Brasil a gente tem essas três, né, que primeiro a Latam, depois a Gol e a Azul. Aí tem a Passaredo, tem outras, mas o CAD, ele, junto com a ANAC, eles entraram aí para poder regular o mercado, senão acaba tendo o monopólio, né? Vocês já devem ter estudado isso em outra matéria. Monopólio é quando uma empresa aí domina, apesar de ter a Gol, né? Aí a gente tem aí um oligopólio aí. E aí tem um histórico dessas agências. Quando a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por uma mudança. Passou por mudança no sentido de empresas precisaram se reinventar, empresas surgiram aí, só que uma empresa já existia de antes. Uma empresa já existia de antes com muito poder, que era o Estado. Seja o Estado americano, os países, né? O Brasil, lá na Europa, lá a Inglaterra, tal. E os estados, eles tinham grande poder financeiro, porque o Estado controlava tudo. Tipo, o Estado, ele era centralizado nele, todas as atividades. Então, mineração de ouro, era com o Estado. A exploração de algum tipo de serviço, era com o Estado. Aí, até chegar lá o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, né, lá teve a quebra da bolsa e tal, e ele começou a mudar um pouco o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Eles começaram a abrir a economia do Estado americano, começaram a mudar isso do Estado controlar tudo, o Estado ter todo o poder na mão, no sentido de exploração, e passaram a abrir para que empresas pudessem explorar aquele setor de mercado. Só que, para não deixar ficar à vontade, tudo aberto, o Estado passou a colocar regras, a fiscalizar, a disciplinar o funcionamento. Então, desde já tem quase aí 100 anos, né, 90 anos aí, quase 100, desse evento da quebra da Bolsa e da Primeira e Segunda Guerra Mundial, já existiam as agências reguladoras. Só, né, como sempre, o Brasil, que sempre demora aí, né, parece que pega no tranco, demorou um pouco mais. Porque no país, a gente acabou somente nos anos 90. Deixa eu ver se vai voltar. Não, deixa assim mesmo. Só nos anos 90 que a gente começou a trabalhar com as agências reguladoras e a fazer aí, né, essas concessões, porque o Estado ele já era reconhecido como Estado paternalista. Acho que todos vocês devem saber o que é paternalista, né? Ou não? Alguém não sabe? Todos sabem? Enzo sabe? Não? Beleza. Quando a gente fala do Estado paternalista, a gente está falando, por exemplo, né, daquela questão que o Estado ele é o fornecedor de tudo. O Estado é o provedor de tudo que é necessário. Então, falando de você pensar assim, o Estado paternalista, igual era ali o Brasil, era tudo com o Estado. É paterno no sentido de ser tipo pai. Nunca ouviram falar, a prefeitura é uma mãe.
Eu sempre ouvi falar essa expressão que eu dava risada, porque realmente é verdade, né? Porque o povo tá lá, às vezes já vi caso aí da pessoa não ir trabalhar, não precisar levar atestado, não precisar nada, ou vai, feriado na quarta, aí inventa um treco lá e não trabalha quarta, quinta e sexta. Por isso que fala, o estado, a prefeitura é uma mãe. Porque você tem, de certa forma, aí uma regalia, uma moleza, né? Porque com a mãe assim, a mãe acaba dando, né, uma certa mordomia, digamos assim. E o Estado brasileiro, ele era considerado paternalista justamente porque tudo era baseado em empresas do Estado, tá? Tudo era junto com eles. E nesse contexto, nos anos 90, veio aí o Programa Nacional de Desestatização. O que é desestatizar? É você pegar aquelas empresas que eram empresas estatais, que eram empresas públicas, que a gente acabou de ver o que é, o conceito, e passar tudo isso para a iniciativa privada. Então, demorou, né, quase aí 60 e poucos anos, 70 anos, para que o Estado brasileiro fizesse uma mudança no panorama. E aí, a partir desse momento, o Estado deixa, né, de ter o controle de tudo, de ter ali a intervenção de tudo, e ele passa a usar as agências reguladoras para poder controlar aí as atividades. Tanto, né, eu lembro quando era pequeno que você até um pouco mais assim, estava um pouco maior já, mas tinha linha telefônica, você tinha que pagar pela linha telefônica. E não era igual hoje, você contrata o plano e tal, você tinha que pagar. E aí muitos dos serviços eram bem ruins. Aí ela ficava na mão do Estado, a Telesp lá, tal, a Embratel. Aí veio a mudança, veio aí a desestatização, aí abriu o mercado para outras empresas, e aí a gente também, no caso do celular, aconteceu o mesmo exemplo, e hoje a gente tem as agências reguladoras que elas trabalham para garantir o funcionamento, até porque isso daí de você ter tudo na mão do Estado, já não tem tantas atividades assim. A Patrícia colocou que pagou caro na primeira linha. Então, tanto que tinha gente que, com a linha, que virou meio que acionista da Sabesp, que virou, ou da Telesp, que virou Telefônica e tal, e a galera recebeu uma grana, o pessoal que tinha isso, porque quando teve a mudança, eles acabaram migrando também esse pessoal aí, até porque tinham pago pela linha. Então, o Estado, ele passa aí com as agências reguladoras a fiscalizar, a acompanhar o serviço que está sendo feito. Deixa eu colar aí o coisa. Só até alguns exemplos, já até para a gente poder adiantar essa parte. Existe agência reguladora para plano de saúde. Eu já precisei uma vez, eles não queriam fazer o exame lá do convênio, e aí ficaram enrolando. Eu entrei no site, abri lá no. Caramba, da saúde, eu esqueci agora. Mas eu acho que é na Anvisa mesmo que abre. Agora eu não lembro, gente, mas acho que é a Anvisa. Eu abri, no outro dia os caras me ligaram. Não, pelo amor de Deus, tira a reclamação de lá, porque se você deixar a reclamação, ela negativa o plano, pode gerar problema para o plano tal. Mais recente agora na pandemia, eu abri um chamado lá, uma solicitação na Anatel e no Procon. O Procon foi mais rápido também, o Jéssica, do que a Anatel, porque eu troquei o plano da empresa. O da minha empresa eu tenho duas linhas, internet, celular, e tava na TIM, aí eu fui passar para Claro. E já não tinha mais coisa da fidelidade. Pois eles inventaram de querer cobrar, mandaram um boleto no meu CNPJ tal, e eu entrei em contato, falou, não, você tem que pagar, você tem que pagar. Eu falei, não tem que pagar, já passou o período, já venceu, e eles também não queriam mudar o valor da tarifa, porque na Claro estava mais barato e com mais benefícios, mais giga, mais um monte de coisa. Aí a agência reguladora entrou na jogada, na verdade, o Procon primeiro, depois eles entraram, mas já tinha resolvido, e aí entrou exigindo que fosse cancelado e que não tivesse mais nada. Aí eles ficaram lá pedindo para eu cancelar as reclamações também, porque a partir do momento que as pessoas acabam acionando,
o governo ele entra ali e aí deve ter algum índice, alguma coisa que mede isso. É igual o caso do plano de saúde que eu falei primeiro, e aí eles acabam ficando como se fosse no SPC aí das agências reguladoras. Tudo isso pode gerar problema para eles depois, entendeu? Então a gente tem as 10, né, agências reguladoras no país atualmente. Tem agências que são mais antigas, igual a ANEEL, que é de energia elétrica. Então, vamos supor, você tem problema aí com a CPFL. Acho que todos vocês são CPFL, né? Se tiver alguém que é eletro aí, dá um salve aí. Mas a CPFL, ela, de repente, está tendo problema, se não está resolvendo, você manda para a ANEEL ela entra na jogada. A Anatel, que eu já falei, a Agência do Petróleo, que é a ANP. A ANP, junto com o PROCON, junto com órgãos estaduais, eles acabam até fiscalizando os postos aí, a questão do gás natural também. Lembra que no começo da pandemia não podia vender o gás acima de 70. Aí tal, seguraram o preço, sei que hoje em dia o gás subiu pra caramba e agora baixou um pouco. Eles que regulam, passa por eles lá. E claro, de novo, né? Eu tinha escrito quase agora, existe o lobby, tá? O lobby também acontece nessas agências, no sentido de você favorecer aí, de você ter a interferência de empresas junto a essas agências, que não deveria ter, né? Mas acaba tendo pressão aí por questão até mesmo às vezes de político, deputado, coisa do tipo. Então, ó, para a gente encerrar essa segunda parte, as agências reguladoras, elas devem, né, de forma geral, aí, em resumo, disciplinar o Estado e o setor privado, tá? Criando normas, mantendo aí esse mercado competitivo, igual eu falei o exemplo lá da Gol e da Azul, da TAM, manter o mercado competitivo e fiscalizar. Só que, infelizmente, o que acontece de fiscalizar é só quando o consumidor entra em ação. Porque se ninguém aponta as coisas, dificilmente eles vão até lá fiscalizar. De novo, né? É o que eu falei do lobby. E aí finge que está tudo bem, mas a partir do momento que o consumidor se manifesta, começa a fazer reclamação, às vezes o próprio PROCON entra lá e cobra das agências, os estados cobram, aí a situação começa a mudar um pouco, tá? Mas só muda se alguém se manifesta. Foi igual. Caramba, aconteceu, acho que foi na área continental de São Vicente. O pessoal da prefeitura foi lá fiscalizar alguns estabelecimentos. A prefeitura nem imaginava que estava funcionando. Só que teve denúncia, e aí, através da denúncia, que foi acionado. Então, é o mesmo caso. Óbvio, né, que nem todo mundo sabe que tem essa opção. Às vezes a pessoa liga 1, 2, 3, liga 10 vezes na operadora, do celular, não tem resposta. Porque toda vez que você vai falar, eles desligam. Você fala que quer cancelar, ou você toma uma canseira, ou eles desligam. Aconteceu isso comigo na Claro, eu fui só juntando os protocolos. Aí quando eu vi que já não tinha mais, que eu estava mais de 2 horas tentando resolver, eu deixei o fone no ouvido e fui trabalhando, tentando falar, e só ouvindo a musiquinha, só esperando. Aí eu abri lá. Então, infelizmente, funciona somente aí nessa forma, tá? São agências até importantes a gente pensar, porque garantem aí o funcionamento e evita de deixar a bagunça, né? Porque mesmo com essa dificuldade, mas há uma bagunça aí que ocorre em alguns setores, setor de plano de saúde, então, por eles mesmos, se não tivesse agência reguladora, os caras aumentavam o plano muito além do que deveria se aumentar. Eu até esse mês, eu nem tinha visto a carta do mês passado. Geralmente eu não olho as cartas que vem do plano. Como é que eu falo? Geralmente eu não olho as cartas do plano da empresa que vem. E esse mês veio aumento. Só que aí eu fui olhar lá e o aumento estava até dentro. Porque aumentou acho que uns 7% aí. Mais ou menos eu acho que foi o valor.
Mas já teve caso, por exemplo, do outro plano que eu tinha, que agora está o Anacosta da empresa, mas antes estava o da Transmontano, que de 300 e pouco foi para 500, eu acho, 400 e pouco. Eu falei, cara, um absurdo. Aí eu fui falar, não, que não sei o que é assim mesmo e tal, porque a agência permite que se faça o reajuste. Então eu fiz até a migração também do plano, já tem acho que uns 1 ano, 2 anos. E agora esse plano também houve um aumento, mas não foi, né, a mesma coisa do que da outra vez, que aumentou aí, sei lá, 50% ou mais. De cartão de crédito, Patrícia, você tem que ver junto com o Banco Central, porque, ó, Agência Reguladora dos Bancos. Na verdade, fica lá com o Banco Central mesmo, com o Bacen, que aí é o Banco Central que fiscaliza. E aí, claro, né, para você chegar lá, você precisa, primeiro de tudo, falar com o banco. O banco não resolveu, você passa para a ouvidoria. Aí a ouvidoria não recebeu, aí eu sugiro igual a Jéssica tinha feito lá, na época que ela ia viajar lá. Você manda para o Procon. O Procon é mais ágil, o Procon, porque cada cidade tem o seu escritório do Procon. Você manda para o Procon e manda para o Bacen. Claro, com o protocolo que o banco vai te dar por não te atender, ele te dá um protocolo, né? E aí você aguarda o retorno, porque casos de cartão de crédito têm subido bastante aí as reclamações, principalmente pelo motivo de compras online, compras não reconhecidas e que o consumidor fica refém, que aí o banco fala que você é o culpado, que você tem que pagar, você não fez a compra, o banco pode muito bem ver com o estabelecimento que passou a compra, em qual cadastro foi feita a compra, ou até qual endereço que foi feito. Porque você deu o endereço lá, Rua Frei Gaspar, e a compra foi feita lá no Rio de Janeiro. Peraí, tudo dela está aqui na região. Por que foi feito no Rio de Janeiro? É o nome de outra pessoa que não tem nenhuma relação. O banco pode muito bem verificar isso, que eu mesmo já passei por isso. E aí eu tive que acionar lá a ouvidoria para poder cancelar. Me fizeram assinar uns 500 papéis na época, foi até por e-mail que eles mandaram, para poder estornar o valor, tal, bloquear o cartão. Mas também já aconteceu uma vez, eu estava na praia no Guarujá, no Guaiúba, passei no carrinho de açaí, quando eu fui embora, eu estava na balsa, compra na Adidas de R$ 1.000. Eu falei, pô, compra na Adidas? Aí já na hora, tava na balsa mesmo, já liguei pro banco, aí já bloquearam o cartão, aí suspenderam a compra, tipo, não efetivaram a compra. Mas se eu não tivesse visto, né, se eu não recebesse os avisos, provavelmente a compra ia passar e eu ia ter que passar por toda uma burocracia que ia ficar complicada. Até essa questão, só para a gente fechar isso das agências aí, do Banco Central, tá? Eu vou colocar aqui, que é o Bacen. Questão de juros de cartão de crédito, taxa de juros, juro abusivo, é autorizado por lá. Felizmente, os consumidores não têm uma notícia muito boa, assim, né? Porque é autorizado, então o banco vai lá e bota a faca, né? Bom, e o último ponto são as entidades paraestatais, aí o terceiro setor, que eu acho que é o mais fácil, o mais tranquilo, porque vocês já tiveram contato com isso, tá? Então, quem ainda não sabe o que é, né? Mas eu já falo que vocês já tiveram contato. Só em resumo, ó, empresa estatal, de novo, que eu já tinha falado, pode ter capital 100% do governo ou capital misto, né? Governo e empresa privada. A agência reguladora que a gente acabou de ver são agências aí que vão em determinados setores aí do mercado normatizar, que vão criar regras para poder garantir o bom funcionamento, e as entidades paraestatais aí, terceiro setor, que a gente vai entrar agora aqui nessa parte. Tudo bem? Alguém quer perguntar aí da agência reguladora? Alguém? Então tá. Deixa eu marcar um arroba para ver se eu consigo mais algum aluno. O Breno colocou que não, mas deu para ver que é útil. E a Patrícia, tudo bem. Então, mas a ideia é que funcione o Breno e Patrícia, porque uma vez que o Estado passou o serviço, né, ou aquele setor para iniciativa privada, é para funcionar. E o problema é esse, não é divulgado, né?
Se as pessoas tivessem ciência, muitos dos problemas se resolveriam mais rápido. Ó, um exemplo na saúde, que eu acho que é o pior, assim, né? Porque envolve a questão da vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem um exame, tem uma internação, e o convênio se nega, às vezes quer jogar a pessoa, né? Entre aspas, aí pro hospital público. Às vezes o hospital público também não tem a estrutura, aí a pessoa é obrigada a pagar além do que ela já paga no plano de saúde para ter o atendimento. Até, em alguns casos, se vocês forem pesquisar, alguns advogados falam, não, paga, pode pagar. Porque quando você paga, e aí você tem um recibo, eles entram e pedem a indenização no valor não sei quantas vezes mais do que você pagou, tá? Mas aí tem um ponto, né? Nem todo mundo tem dinheiro para isso. Então, assim, a pessoa fica refém. Então, se ela soubesse, ela podia acionar lá a Anvisa, que cuida dessa parte dos planos de saúde. Deixa eu até confirmar que eu tô falando que é a Anvisa, mas acho que é a Anvisa, sim. Porque o dia que eu falei do pessoal do convênio que eu tinha acionado a Anvisa, aí depois, no outro dia que eles me ligaram, foi muito engraçado, porque os caras falam, não, tá liberado o seu exame. Ah, é a ANS, gente. Tô falando Anvisa, mas não é, a ANS, desculpa. Os caras falaram, não, tá autorizado o seu exame e tal, porque eu tinha que fazer uma... Caracas, tomografia o nome, tomografia. E aí eles não queriam de jeito nenhum. Meu, autorizaram, já marcou, já, não, pode ir e tal. Tanto que da outra vez eles mandaram um táxi me buscar. Olha só como eles ficaram com medo. Mandaram um táxi me buscar para me levar lá. Não, a gente vai mandar o transporte para te buscar, porque eles falaram assim, não, a gente vai te dar todo o suporte que você precisar, tal. E aí eu fui. Os caras são fogo. Então, a ANS é do plano de saúde. É porque eu lembro porque eu falei Anvisa pros caras, aí a mulher até falou, Anvisa, você vai chamar? Eu falei, não, aí eu fui olhar de volta e era a ANS. Eu lembrei disso agora. E o Alexandre perguntou aqui do lobby, né? Ô Alexandre, o lobby ele é tipo a influência de empresas privadas aí, de setor privado, dentro do governo. Então eu vou te dar um exemplo. O lobby lá que acontece ligado a empresas de saúde. Então, as empresas do plano de saúde, elas podem fazer o lobby para poder, tipo, tentar colocar um valor de aumento maior. Podem fazer o lobby junto aí com deputados tal, para poder fazer uma pressão na ANS para tirar a obrigatoriedade deles de fazer exame Covid. Tanto que o exame Covid só é feito no plano particular porque saiu uma medida colocando. Óbvio, né? Porque é mais custo para eles, eles não iam querer colocar. E aí saiu colocando. O meu irmão, acho que já tem umas 2 semanas aí, 3, que ele tá já recuperado, mas ele ficou com Covid, e aí o plano dele, lá da empresa dele, quando chegou lá para atendimento, eles esperaram, tá, e depois acabaram fazendo. Então, assim, só faz o exame por conta de uma resolução que sai lá na ANS. Eu tô até com o site aberto aqui, ó. Olha lá, ó, confira as medidas da ANS e informações sobre demanda dos consumidores sobre coronavírus. Sai lá, porque senão os caras não fazem, eles fazem do jeito que eles querem. Até exemplo, né? Aqui na Baixada a gente não tem muito hospital para atender assim toda a demanda. Às vezes tem convênio que vende aqui e a especialidade o cara só atende em São Paulo. O meu primo mesmo, ontem fez 1 ano que ele faleceu de Covid e ele não foi atendido aqui. Ele foi no hospital, voltou, voltou, até que o plano resolveu mandar ele para São Paulo. Ele ficou internado lá e aí era o único lugar que o plano tinha atendimento. Então demoraram tanto para atender ele, quando chegou lá, e ficou acho que 1 semana, 2, e acabou falecendo, mas nesse caso, eu acho que a minha prima até entrou lá com ação, mas foi um erro do plano que ficou nessa demora aí, e a ANS cuida desses casos. Bora. E aí o lobby, né, que eu tava falando, deu para entender, né, que o lobby são quando essas empresas querem atuar para poder controlar o mercado, assim, passando até por influenciar o que o governo aí, o que a agência reguladora vai fazer. Existem vários lobbies, lobby no transporte, cidade de São Paulo são várias empresas, né, do transporte municipal, porque
a licitação do transporte é dividida em lotes lá. Então, tem várias empresas que exercem influência, às vezes, para aumentar a passagem. Lobby na bancada lá do agro, que aí os caras querem liberar as áreas de preservação para poder sair plantando soja. Existem vários lobbies, e tanto, né, na esfera municipal, quanto na esfera federal, estadual. Um exemplo de Santos, que o povo fica muito pistola lá, é o Grupo Mendes, por exemplo. É falado muito aí, né, da atuação, da interferência que eles mandam na cidade, ponto, né, que derrubaram o mercado do peixe, fizeram lá o que eles fizeram, e eles fazem o que eles acham que devem fazer. Tem um processo rolando aí no Ministério Público, junto contra a Prefeitura e contra o Mendes, por questão de coisas que fizeram aí que foi considerado irregular. Ou seja, às vezes, o relacionamento com o governante dessas empresas é bom, é liberado, mas até quando há uma denúncia, e aí essa denúncia gera toda uma situação. Vamos falar do último, então, para poder até, eu falei que ia dar o tempo aí para vocês fazerem o momento Fala que eu discuto, Record. Ó, entidades paraestatais e o terceiro setor. Eu gostaria aí que algum aluno, né, bem aplicado aí do ensino médio, né, falasse aí o que é o primeiro setor. Alguém lembra o que é o primeiro setor? Tempo. Ou não? Ninguém lembra? Tiveram ensino médio remoto. Aí não teve aula. Tem gente que está tendo mais aula agora no remoto do que se fosse no presencial, porque tem escola que nem tinha professor. Não, também? Meu Deus, Gabriela. Todos vocês acabaram o médio já, né? Bom, o primeiro setor, esse é até interessante, hein, da gente falar, porque já dá até uma revisada em algumas coisas. O primeiro setor, gente, é a atuação do governo. Igual eu, né, Fernando? O primeiro setor é a atuação do governo na aula de geografia, pô. Eu sou formado em geografia, eu dei isso para os alunos do segundo ano do médio, ano passado. O primeiro setor é formado por entidades públicas, né, pelo governo. Então, assim, o governo, ele vai garantir o interesse geral. Por isso que é o primeiro setor, porque o governo abrange tudo. Lembra que eu comecei a falar de agência reguladora, e eu falei lá da Guerra Mundial, que a maior empresa que já tinha naquela época eram os governos, o governo americano e tal. Primeiro setor é isso. Beleza. Ah, não, mas aquilo ali, ô Breno, foi porque eu tinha, no mesmo dia que ele tinha falado, eu estava acompanhando um caso de uma notícia, porque eu fico de olho no que acontece nos aeroportos, tal, porque influencia bastante até na nossa volta aí das atividades do turismo. E os 10 países estavam falando da América Latina que fazem fronteira com o Brasil, estavam com medo e estavam querendo fechar a fronteira. Já fecharam, né? Vários. E aí por isso que eu acertei que eram 10 que faziam fronteira com o Brasil. Então o primeiro setor pega o governo, que eu até citei aí o exemplo desde lá da época da guerra, que o Estado sempre teve uma grande força, né? Até pensar aí no caso das navegações, que aí os governos da Europa lá, os reinos, né, fizeram aí muito dinheiro com isso. O segundo setor, você não vou nem perguntar, né? Se não lembravam o primeiro, imagina o segundo. O segundo setor está ligado aí ao mercado. Quando eu falo mercado, são as empresas, as sociedades aí, empresariais, tá? Que dão lucro, né? Que o cara abre a empresa dele e o objetivo dele é gerar lucro. Então esse é o segundo setor, onde geralmente aí a maioria a maioria aí, eu ri aqui que o Orlando colocou que ele já sabe uma. A maioria, ela é formada aí por empresas onde vocês trabalham, né? Claro, a maioria dos alunos, onde o setor secundário é o que mais emprega, geralmente, tá? Ainda assim, é que mudou o panorama, mas ó, um exemplo, antigamente, Praia Grande, quem mais contratava era a prefeitura. Tinha mais gente trabalhando na prefeitura
do que em empresas. É que mudou, para a gente recebeu muita empresa. Um exemplo aqui, eu até acho que está parada a obra, mas quando eu olho aqui da sala, da sacada, tô rolando aqui a porta aqui da sacada. Eu acho que eles pararam ali, eles estavam limpando o terreno, vão fazer um atacadista e em cima vai ser tipo um shopping, uma galeria comercial com várias lojas. Tantas empresas que foram trazendo que mudou esse cenário. Porque antes a prefeitura era quem mais contratava, agora já são as empresas privadas, até porque só das construtoras aí, uma porção de gente trabalhando. Então, o setor secundário são as empresas. O terceiro setor, né, que aí o Orlando já colocou aí, o Breno colocou terciário aí, é formado pelas organizações paraestatais, que é aí o tópico desse último assunto que eu vou falar, que são as empresas ou as entidades, né, não governamentais. Qual é o principal objetivo? Eles não dão lucro. Então, quando fala entidades aí, são as ONGs, né? Porque a ideia é você atender um determinado setor, prestar um serviço onde geralmente, tá, ó, lembra disso, o terceiro setor, ele vai atuar onde geralmente o primeiro setor não dá conta. Então, assim, o Estado deverá, né, tá lá na Constituição. Isso aí eu não vou falar porque é a aula do segundo módulo de LE. O Estado lá tem por obrigação fornecer a educação, o ensino. Beleza. Aí o Estado não consegue, igual eu falei quase agora, aí quando eu perguntei até sobre quem sabia o que era isso, do primeiro e segundo, muitas escolas não têm professor. Um exemplo, lá no Rio de Janeiro, no Morro, tem escola que o pessoal tipo, tem na beira do morro lá, mas às vezes também não tem professor. Então as ONGs, as entidades paraestatais, elas vão lá e vão dar o suporte, vão dar assistência. Ou existe aqui na região o cursinho Caiçara, né, para quem quer fazer faculdade e tal, e o cursinho Caiçara prepara o pessoal para o vestibular. Então, é um tipo de ONG, um tipo de instituição que ela não tem como fim aí o lucro. É claro que gera o dinheiro, mas o dinheiro é usado para essa atividade a que ele se destina. Quando a gente pensa em entidades assim, elas não estão vinculadas à prefeitura, ao Estado, apesar de algumas ONGs ou entidades aí, associações e tal, elas recebem verbas do governo federal, do governo estadual, do municipal. São Vicente mesmo tinha lá a Adesan, acho que é assim que era o nome, a Desaf, né? A Adesan é outra. A Desaf, ou é a Desaf ou é a Adesan. O que ela fazia? Fornecia cursos, participava quando o governo às vezes precisava de algum tipo de ação aí com os jovens tal. Aí essa associação ela participava. Quando o Márcio França ficou governador lá aos 6 meses, eles fizeram alguns contratos também com o Estado, mas não pertencem ao Estado ou não pertencem a empresas privadas. Vocês já devem ter estudado desde o primeiro módulo responsabilidade social. Às vezes, responsabilidade social. Algumas empresas privadas, elas se envolvem com empresas do terceiro setor, aí com ONGs, com instituições, mas dando suporte. Tipo, investindo dinheiro, colocando, às vezes, eu sou uma empresa de alimento, aí eu destino para as ONGs alimento. Tem uma que faz um trabalho muito bacana, aí, que está até bastante em evidência agora, que são as CUFAs, né? A CUFA é a Central Única da Favela, e eles estão doando alimentos para caramba, marmitex, café da manhã. Por quê? O Estado, um exemplo, né, que a CUFA até atua bastante em São Paulo. Tem um bom prato? Tem um bom prato. Bom prato dá conta, já tem todo mundo? Não dá. E aí entra o terceiro setor, onde o Estado não está atuando. Não é a milícia, hein? Não vai achar que é milícia. E aí a CUFA, por exemplo, ela recebe doações de várias entidades e tal, e ela fornece o alimento que às vezes o Estado no Bom Prato não consegue fornecer. Ou o que eu falei do cursinho Caiçara. São várias aí as instituições voltadas à questão ambiental, existem várias. Institutos aí que não são vinculados ao governo, tá? Tudo isso para poder garantir o funcionamento aí
da sociedade como um todo. E elas recebem esse nome aí de paraestatal, né, apesar de não estar ligada aí, porque elas caminham junto com o Estado. Então, algumas dessas entidades, das ONGs, elas recebem até um tipo de um título lá, esqueci como é que fala, mas sai publicado uma lei, pode ser municipal, estadual, eu não lembro se sai federal, mas de utilidade pública. A milícia tá no primeiro setor aí, tá 1000 graus. Eu lembro uma vez que eu fui lá no Recreio, no Rio, cara, era só milícia lá na zona oeste do Rio. Então, nesse caso aí, as ONGs, elas recebem o título de utilidade pública. E aí, qual é o benefício? Quando ela recebe isso, quer dizer que ela realmente exerce um trabalho que foi ali, né, de certa forma, reconhecido, que com esse título ela pode receber verbas de programas específicos do governo. Às vezes o governo abre chamamento para poder destinar verbas para a ONG. Às vezes, recursos que são do Nota Fiscal Paulista são destinados para entidades. Em outros momentos, empresas privadas podem fazer projetos, bancos fazem projetos, apesar, né, de todo o impacto que o banco causa, mas ele também tem aí o seu lado aí para dizer que ele tem a sua contribuição. E tem ainda o último, para a gente terminar, que é o quarto setor. Não é a milícia de novo, hein? O quarto setor é a economia informal. O que é o quarto setor, né? São as pessoas que atuam no mercado, mas de forma informal, de forma não reconhecida aí, e eles acabam movimentando a economia, movimentando o mercado, mas de uma forma não oficializada ou de não reconhecida. Tanto, vocês devem ter ouvido isso nesse período da pandemia, que o governo, né, que eram os invisíveis, eles estavam chamando, o governo não reconhecia não sei quantos milhões aí de brasileiros, o governo não reconhecia esses brasileiros porque eles estavam no quarto setor, eles eram informais, o governo não tinha ciência. Por que o governo não tinha ciência? Porque por ser informal, muitos não declaram imposto de renda, por mais que atinjam ou não a renda lá para declaração, muitos não declaravam, não declaram. Então, há essa dificuldade do governo de acompanhar, tá? E aí o quarto setor, até quase agora, estava passando uma notícia, estava tomando café, era umas 6 horas, 6 e pouco, que eu tinha chegado aqui, e estava falando que muitos desempregados estão recorrendo ao Uber, ao iFood, ou aplicativos do tipo aí, para poder trabalhar, porque é uma forma de sobrevivência. Eles estão no quarto setor. Por quê? É um mercado informal, é um mercado aí que as pessoas estão buscando para poder ter a sua sobrevivência. E o governo podia ajudar no primeiro setor, criando programas de emprego, programas de obras que trariam mais retorno e tal? Poderia, mas às vezes o governo também tem as burocracias, aquilo que eu falei da lei da responsabilidade fiscal, com a questão dos gastos que não podem extrapolar, e aí nem sempre o governo consegue dar conta aí. Tanto que, até uma coisa para vocês ficarem ligados aí, quem está desempregado, ou os pais aí, sei lá, já está tramitando, né, uma proposta com a professora Laura, que é como se fosse a diretora-geral, né, a superintendente do Centro Paulo Souza, comandando aí as FATECs e as ETECs, de contratar os pais de alunos das ETECs para que eles possam trabalhar dando um apoio nas escolas. Ainda não sei de valor, ainda não sei tipo, se é por período, manhã, tarde, noite, e aí vai ser contratado para cada período, mas é uma forma, né, que o primeiro setor vai fazer para ajudar as pessoas que eles vão precisar. Não tem muita gente. O Centro Paulo Souza nunca teve, né, funcionário, tipo, a quantidade ideal que precisava para funcionar. Sempre foi muito, muito, muito enxuto e eles vão acabar fazendo. Então é uma forma aí de tirar as pessoas até da informalidade,
porque imagina quantos pais de aluno que não perderam emprego na pandemia e aí podem ter essa chance. Quando sair, a gente vai divulgar para o pessoal, porque isso aí está tramitando já, o governador já tinha falado, a professora Laura também. E aí, só para lembrar vocês, tem a atividade que ficou, isso aqui é o slide da última semana, quem perdeu, né? Que tá lá, o Edivaldo falou que já fez no começo, não sei se mais alguém tinha feito, porque eu não abri de volta, mas essa é a tarefa que ficou da última semana. E as referências aí, o material onde vocês podem achar mais detalhados esses estudos sobre empresa estatal, estudos sobre as agências reguladoras aí do país, tal. E tem um texto ali do Migalhas que fala de várias coisas públicas que aí ele coloca aí sobre essa questão do terceiro setor. Tudo bem? Dúvida? Alguém quer perguntar? Divaldo, Fernanda, Lisandra?